Boa noite, pessoal. Então, vamos dar início à nossa aula sobre princípios da administração pública. Na aula passada, nós vimos, então, todo o LIMP, certo? Estamos, então, só para nós nos localizarmos, estamos aqui em princípios da administração pública e hoje nós vamos continuar analisando princípios infraconstitucionais, ou também chamados de outros princípios da administração pública, especialmente esse aqui. O princípio da autotutela é importantíssimo para a prova da nossa FEPES, ok? Então, quem está se preparando aí para a prova do DEAP, a questão da autotutela é importantíssima, tá? Essa questão aqui, ou ela aparece na área de princípios, ou ela aparece em poderes, ou ela aparece em atos, ou ela aparece em controle. Então, tem 4 assuntos dentro do direito administrativo onde ela pode aparecer. Só para vocês se localizarem aqui, ó. Esse princípio da autotutela pode aparecer numa questão de princípios, ela pode aparecer numa questão de controle da administração, ela pode aparecer numa questão de atos administrativos e ela pode aparecer numa questão de poderes administrativos. Então, a probabilidade dela estar na prova é altíssima. São 4 assuntos, né, onde a FEPES vai escolher um assunto em cada tema desse. Então, a probabilidade de termos uma questão sobre isso é gigante. Tá? Então, hoje, atenção total nessa parte de autotutela, tá bom? Vamos lá, então. O que vem a ser a autotutela dentro dos princípios? Nós aprendemos na aula passada que os princípios são vetores da interpretação, certo? Da administração pública. E esse princípio da autotutela, ele é importantíssimo, tá? Porque, ó, a administração pública toma conta da sua própria atuação. Para que serve o princípio da autotutela, então? Ó? É o poder que a administração pública tem de rever os seus próprios atos. Então, toda vez que a administração pública edita um ato administrativo, que a gente viu no primeiro dia de aula e no segundo, que é a maneira como a administração se manifesta, como que ela pode rever um ato administrativo? Através do seu poder de autotutela. Ok? Então, nós vamos aprender na aula de hoje o que é a autotutela e na próxima aula, que nós vamos falar sobre organização, nós vamos aprender o que é tutela, que já não é a mesma coisa que autotutela. Tá? Então, aí inclusive é uma pegadinha de concurso. Tá? Então, o que é a autotutela? Ó, lembre da palavra aqui, ó, auto. O que é auto? Então, é a própria administração fazendo a tutela, ou seja, fazendo o controle dos seus atos. Ok? O que nós vimos na segunda aula? Que nós adotamos no Brasil o sistema de jurisdição única, ou de jurisdição una, o modelo inglês. Significa que todo ato administrativo ele pode ser revisto em última instância no Poder Judiciário. Ok? Mas antes de ir para o Poder Judiciário, a administração pública pode rever os seus atos. Não obrigatoriamente alguém vai buscar o Poder Judiciário. Pode eu apresentar um recurso administrativo, por exemplo, e a administração pública acatar, de forma administrativa, ok? Então, a autotutela é o poder que a administração pública tem de rever os seus atos. E como é que ela faz isso? Através de 2 institutos. E é aí que vocês têm que dominar isso na ponta da língua, ok? Os 2 institutos que a administração pública utiliza para rever os seus atos é a anulação e a revogação. Ok? Então, nós vamos aprender o que é anular um ato e o que é revogar um ato. Ok? A anulação sempre está ligada à questão de legalidade. Já a revogação está sempre ligado a uma questão de mérito. A questão de margem de escolha do administrador. A gente chama isso de mérito administrativo. Tá? Aquilo que a gente chama também de conveniência e oportunidade do gestor. Tá? Então, o que vocês têm que saber? A autotutela é o poder que a administração pública tem de rever os seus atos. Seja ele um ato discricionário, seja ele um ato vinculado. Ok? Eu quero que vocês fiquem muito bem com o termo ato administrativo aqui. Ó. Porque a charadinha da prova da FEPES é dizer o seguinte, a administração pública só pode rever o ato vinculado, ou ela só pode ver o ato discricionário. Não, eu já coloquei antes aqui, ó. A administração pública pode rever qualquer ato. Ok? Quanto ao quê? Quanto à legalidade ou quanto ao mérito. Certo? Agora, nós precisamos diferenciar o Poder Judiciário.
o que nós vimos na aula, né, que nós falamos ali do sistema de jurisdição único? O Poder Judiciário pode rever qualquer ato da administração que seja o quê? Ilegal ou ilegítimo, tá? Então, o Poder Judiciário não entra em qualquer situação de ato, tá? O Poder Judiciário, só vai verificar questões de legalidade, tá? Aqui eu não coloquei, Poder Judiciário ou a própria administração, tá? Então, questões apenas de legalidade o Poder Judiciário poderá verificar. Isso vocês vão ver, cai muito na prova da FEPES. Claro que eu vou apresentar uma exceção, mas a exceção não é muito cobrada em prova, tá? Vamos lá, então. O que é a autotutela, então? É esse poder que a administração pública tem de rever os seus atos. Vejam bem, ela tem 2 institutos para rever os seus atos. Ela tem a anulação e ela tem a revogação, ok? Então, são as 2 espécies que ela tem para rever os seus próprios atos. Cada uma serve para alguma coisa, tá? Então, vejam bem, a revogação, que é a primeira espécie, a revogação aqui, que é a primeira espécie de rever um ato, quando é que eu utilizo? É a suspensão do ato administrativo, que é legítimo e eficaz, mas é inconveniente e inoportuno. A gente chama isso de mérito administrativo ou interesse público. Pessoal, aqui já temos uma informação importante. Quando a administração pública utiliza a chamada revogação, o ato é legítimo. Ok? Então, quando ela utiliza esse instituto aqui, nós não falamos que o ato é ilegal. O ato é legítimo. Apenas se tornou inoportuno. Tá? E eu vou mostrar alguns exemplos de quando que a gente tem isso. Tá? Então, vejam bem. Na revogação, o ato apenas se tornou inoportuno ou se tornou inconveniente. Contudo, o ato não deixa de ser legal. Tá? Já quando eu tenho uma questão de ilegalidade, aí eu uso o instituto da anulação. Para lembrar isso para a prova, é bem fácil. Olha só, quando o ato é ilegal, eu tenho o L aqui, de ilegal. Que temos aqui, na anulação, o L de anulação. Tá? Para lembrar na prova, para não confundir qual que é qual, certo? Então, se o ato é ilegal, eu utilizo a anulação. Se eu estou analisando o mérito do administrador, eu uso revogação. Certo? Beleza. Então, basicamente é isso. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender os efeitos desse ato e os tipos de atos. Tá? Então, a gente vai ter uma aula, a quinta aula, sobre atos administrativos. Vamos ver todas as espécies, o que é um ato, etc. e tal. Mas o que basicamente é um ato administrativo? Nós já vimos. Ato administrativo é a maneira como a administração se manifesta. Pode ser um ato de nomeação, pode ser um ato de remoção, pode ser um ato de posse, pode ser um ato de demissão, certo? Pode ser um ato de exoneração, pode ser o sinal luminoso do farol, ok? Pode ser o apito do guarda, pode ser o gesto do policial, tudo é ato. A maneira como a administração pública se manifesta são atos administrativos. Dentro dos atos administrativos, nós temos uma espécie de ato administrativo. Dentro da classificação de atos administrativos, nós temos uma classificação que é feita em relação à margem de escolha que o administrador tem. Tá? E essa margem de escolha dá um nome a 2 tipos de ato. Então, imagina o seguinte, o universo é a maneira como a administração se manifesta, são através de atos. Mas esses atos têm espécies, tá? E essas espécies fazem toda a diferença para a prova da FEPES. Vocês vão ver, tá? Então, vamos lá. A espécie de atos, nós temos 2 tipos. Eu quero que vocês prestem bem atenção agora. Existe o ato vinculado e existe o ato discricionário, certo? O que vocês precisam memorizar aqui? O ato vinculado é aquele que a administração não tem qualquer margem de escolha na lei. Tá? Depois nós vamos aprender que isso significa que todos os elementos do ato administrativo, o famoso COFIFOMOB, não tem margem de escolha.
Isso é mais adiante. Quem já estudou sabe o que eu estou falando, tá? Então, no ato vinculado, não há margem de escolha na lei em nenhum dos elementos que formam o ato. Ok? Então, como assim, professor? Não estou entendendo. Imagine o seguinte, imagine um gestor, ele se depara com a lei, se depara com o fato real e ele não tem margem de escolha. Ele tem que fazer aquilo que está na lei e ponto. Vamos para os exemplos. Tem 2 exemplos que a FEPESE adora nas provas dela. São essas 2 aqui. Tá? Quando a FEPESE quer cobrar, ela dá esses 2 exemplos aqui. Então, esses 2 exemplos, se eu for para a prova sem saber que são atos vinculados, eu estou correndo sério risco de perder uma questão dada. Tá? Então, esses 2 exemplos de atos que são vinculados, vocês têm que guardar com carinho. Eu vou ficar cobrando isso até o final do curso para ver se vocês memorizaram. Tá? Então, vamos lá. Licença. Vamos entender, para entender a lógica do sistema, para ficar mais fácil de lembrar. Então, vamos lá. Quando vocês fizeram 18 anos, vocês foram num órgão do Estado. Faceiros, né? E aí vocês foram lá e vocês fizeram primeiro uma prova objetiva. Aí vocês obteram a aprovação naquela prova objetiva, vocês fizeram um exame médico, né? Depois fizeram um exame psicotécnico e depois fizeram uma prova prática. Se foram apto em todas essas etapas, vocês ganharam um documento verdinho. Se chama licença para dirigir. Ok? Então, quando a gente preenche todos os requisitos da lei, tem como o Estado me negar a minha licença para dirigir? Ele tem margem de escolha de dizer assim, não, eu não fui com a tua cara, não vou te dar a tua licença para dirigir. Não. Vocês fizeram os 18 anos, fizeram todos os testes, preencheram os requisitos da lei, o Estado é obrigado a dar a licença. Ok? A não ser que tenha alguma questão de legalidade. Né? A pessoa que está suspensa, por exemplo, para dirigir. Mas vamos lá. Quando a pessoa solicitou a licença para dirigir, ela preencheu os requisitos da lei, o administrador teve margem de escolha? Ou ele é obrigado a conceder a licença? Ele é obrigado, certo? Por quê? Porque preenchidos os requisitos legais, vocês passam a ter um direito. Tá? Então, a licença é um exemplo. E onde é que eu tenho licença? Eu tenho licença para dirigir, eu tenho licença para portar arma, eu tenho licença para construir, eu tenho licenças ambientais. São todos exemplos de atos que são vinculados. Certo? Não, licitação é a modo como a administração contrata. Tá? Aqui nós estamos falando de atos, tá? O que é uma licitação? É um procedimento. Então, toda vez que a administração pública, por exemplo, precisa comprar um data show, a administração precisa comprar um computador para uma repartição, ela precisa pagar água, luz, telefone, precisa pagar um terceirizado, ela faz uma licitação, que é um procedimento licitatório, tá? É diferente. Aqui é uma licença para algum ato. Por exemplo, se eu quero construir numa área de preservação ambiental, eu vou ter que ter uma licença ambiental para construir. Tá? Então, a licença é um ato que a administração pública faz quando a pessoa preenche os requisitos legais. Fechou? Alguma dúvida em relação a isso? Tá. Precisa saber os tipos, etc? Não. Precisa decorar que licença é vinculado. E é por isso. Vocês fizeram 18 anos, passarem todos os requisitos, não tem margem de escolha. A administração tem que dar a carteira. Ah, mas o delegado não gosta da minha cara. Azar o dele. Entenderam? Ele tem que dar a carteira. Ah, meu inimigo da infância, não importa. Ato vinculado. Ok? Agora vamos lá. Outro exemplo. Aposentadoria compulsória. Quando que se dá a aposentadoria compulsória do servidor público? Aos 70 anos ou 75 na forma de uma lei complementar. Ok, então vamos lá. Servidor público, nesse mês, fecha 70 anos de idade. Ele pode permanecer trabalhando no mês seguinte? Não. Não, a aposentadoria é compulsória. Ok? Então, tem margem de escolha. Ah, mas eu gosto desse servidor aqui, ele tem 70 anos, ele é um bom servidor, sabe tudo da repartição. Não importa. Fechou a idade, vai para casa.
Porque a aposentadoria, o próprio nome já diz, ó, o que é algo compulsório? É obrigado, né? Obrigatório. Tá? Então, vamos lá. O ato vinculado, ele é obrigatório preencher os requisitos legais. Teve alguma margem de escolha para esse coitado que chegou aos 70 lá? Não. Então, não tem margem de escolha. Preencheu os requisitos, fechou. Tá, vamos lá. Agora, a administração fez o ato. Tá? Vamos pensar o seguinte. Vocês preencheram todos os requisitos legais para licença para dirigir. O que a administração vai fazer? Essa aula eu gosto de fazer um pouco de teatrinho para vocês memorizarem e lembrar na hora, tá? Então imagina o seguinte, ó, eu sou administração. Nesse dia aqui, eu editei o ato administrativo, tá? E ele vai passar no tempo. Quando é que ele começa a produção de efeitos jurídicos? Nós vimos na aula passada, a partir da publicação, né? Então, a partir da publicação, começa a produção dos efeitos jurídicos, né? A partir da publicidade do ato. Ok. Está passando, está produzindo efeitos jurídicos aqui. Aí, a administração pública, em nenhum momento, ela pode rever esse ato. Ela pode rever, a qualquer momento, os seus próprios atos. Só que esse era um ato vinculado. Quando, então, ela pode rever esse ato? Quando ela errou. Tá? Quando houve, nesse ato, uma ilegalidade. Então, se a administração pública fez um ato e ela se deparou com uma ilegalidade, ela pode deixar esse ato ilegal sobreviver no mundo jurídico? Não. Por quê? Porque ela tem um dever. Tá? Ó, até coloquei aqui, ó, a administração pública, modernamente, se ela se depara com um ato ilegal, ela deve anular esse ato. Salvo alguma coisa. Quem é que sabe? Salvo. A palavrinha que cai na prova. Vamos lá. Salvo. Se eu posso ter um ato ilegal, mas não ser um ato tão ilegal. Qual é o instituto que eu utilizo? Convalidação. Isso aí é cenas dos próximos capítulos para vocês, tá? Eu posso convalidar o ato. Que é aproveitar o ato. Mas isso aqui é mais avançado. Vai ser a aula lá de atos administrativos. Mas vai estar no esquema aqui, porque depois, quando vocês forem rever, vai estar a palavrinha escrita ali. Aí vocês vão entender o que está escrito ali agora. Tá? Mas vamos lá. A administração pública editou um ato. Vamos pensar o seguinte, o prefeito aqui da nossa cidade editou um ato ilegal. Ele pode fazer vista grossa e deixar o ato ilegal? Ou ele tem um dever de agir porque todo o poder emana do povo? Ele tem um dever de agir. Certo? Se o ato é legal, ele tem um dever de agir. Ok. E o que ele faz quando o ato é ilegal? Ele vai usar o instituto da anulação. Então, atos ilegais, a administração anula. Tá? Então, ato ilegal, a administração usa a sua autotutela e vai anular o ato. Mas tem prefeito que é apegado ao ato dele, não quer rever. Não acontece isso? Acontece, vai acontecer no concurso da PM agora. A banca apegada às questões, não quer anular questões fora do edital. Cabe aos candidatos fazer alguma coisa ainda? A administração pública perdeu agora a anulação das questões, certo? Ela não reviu todas. Cabe ainda a gente não, eu não, né? Mas vocês, os prejudicados, buscar o Poder Judiciário ainda? Sim. Tá? Então, toda vez que a administração edita um ato ilegal e questão fora de edital é ato ilegal, cabe ao Poder Judiciário rever também. Então, isso é importantíssimo vocês saberem. Atos ilegais, tanto a administração pública pode rever, que foi o caso de anular as questões, né, do concurso, como também cabe ao Poder Judiciário. Preciso esgotar aqui para ir aqui? Nós vimos que não. Salvo a questão da justiça desportiva. Tá? Beleza. Então, a administração se deparou com um ato ilegal, ela tem um dever de anular. Ó, ela tem um dever de anular. Mas ela pode interpretar e dizer o seguinte, não, essa questão aqui estava no edital. Não está de forma explícita, mas está de forma implícita nesse ponto aqui, então não vou anular. Justifica, motiva, etc. e tal. Ok. Aí o que pode ainda a pessoa buscar o Poder Judiciário e o juiz analisar novamente apenas a questão da legalidade e
pode anular o ato. Ok? Então isso é muito importante. O juiz pode analisar, o judiciário pode analisar, mas apenas questões de legalidade. Certo? O juiz não entra no mérito. Apenas questões de legalidade. Então vamos lá. Outra questão de prova da FEPESE. Quanto tempo a administração pública tem para anular um ato ilegal? A resposta está ali, vocês viram que na aula passada nós fizemos a questão sobre isso. A administração pública tem 5 anos para rever um ato ilegal. Então a regra são 5 anos. Salvo se tiver má fé. Aí pode passar dos 5 anos. Então se houve, por exemplo, uma fraude, a administração pública ali, teve um caso aqui no estado de uma fraude de servidores que se aposentaram na Assembleia Legislativa com problemas cardíacos, vários servidores com falsidade de documentação. Atos ilegais, né, com má fé, aí não tem prazo para serem anulados. Ok? Então, a regra é que atos ilegais têm 5 anos, salvo má fé. Tá? Então, se houve má fé, por exemplo, má fé, vamos imaginar que um candidato aí da PM foi beneficiado com o gabarito. É má fé. Né? Então, vai passar de 5 anos para poder anular esse concurso. Claro que, obviamente, é bem difícil de anular para provar, né, que houve ali uma fraude. Tá? Vamos lá. Agora eu quero bastante concentração de vocês aqui, ó. Outra coisa que cai muito na prova da FEPESE. Qual é o efeito da anulação? O efeito da anulação é o seguinte, olha só. Aqui está a administração. Ela editou o ato aqui, certo? O ato passou no tempo. Imaginem a licença aqui de vocês para dirigir. Passou no tempo, aí a administração verificou que a pessoa falsificou a certidão de nascimento e ela não tinha 18 anos, ela tinha 17 anos. Esse ato, então, é legal ou ilegal? Ilegal. Tá, vamos lá. O ato ilegal eu vou anular, certo? Ato ilegal, anulação. Eu anulo esse ato daqui para frente ou eu anulo esse ato desde a origem da ilegalidade dele? O que é mais lógico? Ó, desde a origem, ex tunc. Ex tunc. Ó, eu mato o ato na origem. Então, o segredo da anulação é que editou o ato administrativo, passou o tempo, verificou que ele é ilegal, o que a administração pública faz? Ex tunc. O ato retroage os seus efeitos. Tá? Então, vamos lá. Ó, editei o ato, passou o tempo, verifiquei que o ato é ilegal. Pode ser tanto a administração quanto o judiciário. Verificou que o ato é ilegal, anula, vamos pegar aqui, vai ficar mais fácil. Edital da PM agora, questão da prova tal lá fora do edital. A banca não anulou, passou no tempo agora. Alguém buscou a justiça através do MS. Anulou a questão. Ele vai ganhar a pontuação dele lá? Vai corrigir a pontuação, a classificação dele? Vai. Então vai, pum, ex tunc, retroage, manda corrigir, anulando aquela questão e reclassifica aquele candidato. Vai para todo mundo essa questão? Não, só para aquele que buscou o Poder Judiciário. Ok? Então, isso é anular atos. Acontece todo santo dia no Poder Judiciário. Ou na própria administração. Então, se a administração fez lá um processo tributário, viu que errou, ela anula. Mesma coisa judicialmente. Cobrando um tributo indevido. É nulo. Aí vai buscar o Poder Judiciário. Fechou isso aqui, então? Anulação, sem dúvidas. Ato que não tem margem de escolha, eu vou, se for ilegal, eu anulo. Beleza? Agora, a polêmica maior vem para esse aqui. E o ato discricionário? O que é um ato discricionário? É um ato que tem margem de escolha na lei. Aqui, pessoal, se manifesta o mérito de administrador. É nesse momento aqui que aparece a separação dos poderes. Vamos lá. Prefeito de Chapecó tem R$1 milhão, exemplo da aula passada. Tem R$1 milhão. E esse R$1 milhão, ele tem 3 obras para escolher.
Ou ele faz o posto de saúde, ou ele faz a pré-escola, ou ele faz o chafariz. Ele tem uma margem de escolha na lei, ele tem R$1 milhão para escolher aonde ele quer aplicar, certo? A margem da escolha está aí. Ele tem a lei orçamentária e ele tem uma margem de escolha na lei. Cabe a ele analisar a questão do mérito de administrador. Por que isso? Quem é que foi escolhido pelo povo para administrar? O prefeito. Vamos lá. Agora, olha esse exemplo que a gente viu na aula passada. R$1 milhão, posto de saúde, pré-escola e chafariz. Prefeito optou por fazer o chafariz. Desculpa, por fazer o posto de saúde. Cabe ao juiz entrar nesse mérito? Não. A não ser que essa obra fosse superfaturada, etc e tal, que daí é uma questão de legalidade. Mas vamos pensar que a licitação foi perfeita, não houve fraude, valor de mercado, tudo certinho. R$1 milhão para o posto de saúde. Cabe ao juiz analisar se deveria ou não fazer esse posto de saúde? Não. Agora o prefeito optou por fazer a creche. Cabe ao juiz analisar? Não. Daí, vamos pensar o seguinte, o bairro A quis a creche, o bairro B quis o posto de saúde. Aí, ele optou pelo posto de saúde, o bairro A ficou brabo. O bairro A entra na justiça porque o prefeito escolheu o bairro B e fazer o posto de saúde. Cabe ao juiz analisar isso aí? Não. Ele vai arquivar o processo, sem resolução de mérito. Agora vamos lá. O prefeito tinha o bairro A, tinha o bairro B e tinha o centro com o chafariz. O prefeito optou pelo chafariz. E o chafariz, lembre da aula passada, é uma boa gestão fazer o chafariz? Não, por quê? Porque está faltando aqui, ele optou aqui. Essa opção dele aqui, cabe ao juiz analisar? Sim, por quê? Porque feriu 2 princípios que nós vimos na aula passada. Feriu razoabilidade e proporcionalidade. Agora nós não estamos mais falando de mérito do prefeito, concorda comigo? Ele foi escolhido para escolher as obras e usar bem o recurso. A partir do momento que ele toma uma decisão ruim, aí cabe ao judiciário analisar. Tá? Então vamos lá. O que é um ato discricionário? É um ato que tem uma margem de escolha. Esse é um exemplo. O uso da lei orçamentária. Tá? Agora, outro exemplo de escolha, nós vimos também na aula passada. Imagine que um servidor com 20 anos de serviço, excelente comportamento, resolve levar aquele computador velho, descartado para casa, para que seu filho brinque lá com os teclados. É um computador que já está na repartição, está em desuso, ninguém usa mais, só que passa um tempo e fazem um inventário de bens permanentes e verifica que está faltando um bem. O que vai acontecer? Vai ser aberta uma sindicância ou um PAD e verifica-se que houve o sumiço de um patrimônio público. A comissão do PAD entende pela demissão daquele servidor. Isso é proporcional? Isso é razoável dentro do processo? Sim ou não? Não, né? Foi exagerado, concorda comigo? O exagero dessa punição cabe ao juiz analisar? Sim. É uma questão de legalidade. Agora vamos lá. Em vez deles demitirem esse servidor que levou o computador embora, eles pegaram o seguinte, a legislação do município de Chapecó tem a previsão de suspensão do servidor público. Tá? A suspensão vai até 90 dias. Então imagine o seguinte, de 0 até 90 dias de suspensão do servidor. Suspensão é o cara ficar sem direito a salário durante esse período. Então imagine o seguinte, vai de 1 até 90. Imaginem que o município opta então por punir esse servidor em 90 dias. É a última punição antes de mandar embora. O próximo passo seria mandar embora. Então não optou por não mandar ele embora, mas deu a punição mais dura que tinha ali, que é 90 dias de suspensão, ou seja, 3 meses sem salário. Ok? Então imagine o seguinte, o prefeito teve uma margem de escolha, não teve? Do 1 a 90? Teve. Tá? Isso varia conforme, tá? Aqui no estado é 60, o federal é 90, depende das legislações. Mas imagine o seguinte, ele optou ali por variar de 1 até 90. Cabe ao juiz analisar essa margem de escolha entre 1 e 90? Não. Isso é margem da escolha. Ok? Ele analisou isso conforme o caso concreto.
Agora, se, por exemplo, em vez de suspender, demitisse, é exagero. Aí podemos rever isso judicialmente. Entenderam? Então, razoabilidade e proporcionalidade são questões de legalidade. Então, o que eu quero dizer com isso? O judiciário pode rever um ato discricionário quando ele é ilegal? Sim ou não? Sim. E isso as pessoas esquecem. Se vocês pegarem a maioria aí, esquece isso. Não é porque o ato é discricionário que o judiciário não pode olhar ele. Pode olhar sim. Tá bom? Agora, a regra é essa aqui. A maioria das questões da FEPESE, mais ou menos 95% a 99%, vão estar aqui, ó. Que é o seguinte. O prefeito, ele tem margem de escolha. Ele tem conveniência e oportunidade. Ele vai analisar o mérito da situação. É conveniente fazer o posto de saúde ou é conveniente fazer a pré-escola? Ele tem que sentar com seus secretários e analisar isso. Ok? Isso é mérito, isso é administrador. Tá? Então, por isso que o judiciário não pode entrar nisso. Não foi ele que foi eleito pelo povo para escolher. As escolhas são feitas por quem foi eleito pelo povo. Só que tem um detalhe. O judiciário também edita atos administrativos? O legislativo também edita atos administrativos? Quando? Na função atípica de administrador. Então, por exemplo, o presidente da Câmara ali, ele vai fazer, por exemplo, uma licitação. Tá? Ele tem uma margem da escolha. Ele pode revogar a licitação? Pode. Conveniência e oportunidade. O judiciário fez uma licitação. Ele pode revogar a licitação? Pode. Então, o que eu quero dizer com isso? O mérito é de quem edita o ato. Então, se o Poder Executivo editou o ato, cabe a ele rever o ato. Se foi o Judiciário que editou o ato discricionário, cabe a ele na questão de mérito. Tá? Isso aí são questões bem avançadas. Conseguiram entender o que eu estou dizendo? Se um juiz lá no fórum resolveu fazer uma licitação e depois revogar a licitação, ele está revendo o mérito do próprio Poder Judiciário. Aí pode. Agora, nunca entre poderes diferentes. Por exemplo, não cabe ao Judiciário analisar o mérito do presidente da Câmara. Não cabe ao Judiciário analisar as escolhas do prefeito, em questões de mérito. Só cabe ao Judiciário analisar questões de legalidade. Isso é a separação dos poderes. Entenderam isso? Por isso que a autotutela é tão importante, por isso que cai tanto em prova. Tá? Então, o mérito é eu analisar conveniência e oportunidade. É conveniente, é oportuno. Oportunidade está relacionado a tempo e conveniência é questão de conveniência mesmo. Por saúde ou para a escola, qual é o mais conveniente? Tá? Então, isso é mérito. E quando eu edito um ato em relação ao mérito, se agora o prefeito não gostou mais desse ato, o que ele faz? Ele revoga. Para rever atos em questões de mérito, atos discricionários, eu vou usar a revogação. E a revogação, pessoal, ó, só cabe à própria administração. Não cabe, cuidado aqui, ó, não cabe ao Poder Judiciário rever os atos, a não ser os seus próprios, que é uma exceção da exceção. Então não cai em prova, e quando cai, só em provas avançadas. Então, cabe ao Judiciário rever o ato discricionário, ou seja, entrar no mérito de uma questão da prova da PM? Cabe ao juiz analisar o mérito da questão, ou cabe ao juiz analisar se ela está ou não no edital? Está ou não está no edital. Tá? O juiz pode analisar a questão de proporcionalidade e razoabilidade. Se for um erro gritante, né, não é o caso, né, caberia ainda analisar a questão de razoabilidade e proporcionalidade, mas não é o caso. Vamos lá. A administração pública editou um ato aqui. O ato da obra, tá? Vamos pensar o seguinte, o prefeito autorizou a obra do posto de saúde. Passou no tempo aqui, ele decidiu rever esse ato. Não quero mais fazer o posto de saúde, agora eu quero fazer a pré-escola. Que ato que ele vai utilizar? Anulação ou revogação? Revogação, porque ele está analisando mérito, é revogação. Qual é o efeito da revogação? É ex nunc, é para frente o efeito, não para trás.
Tá? Então essa é a grande diferença. Ó, na revogação é feito o ato passa no tempo e a revogação é para frente. Ou seja, o que passou, passou, não volta mais. Tá? Então agora eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Que exemplos nós temos de atos discricionários? A escolha da punição, ficou alguma dúvida? De punir o pai de família lá que pegou o computador. Agora, outro exemplo. A autorização de uso de um bem público. Tá? Então vamos pegar o seguinte, vamos fazer uma rua aqui. Imaginem que o padre da quermesse resolveu fazer uma festa. Tá? Inclusive aconteceu aqui em Chapecó há pouco tempo atrás, né? Pode o padre fechar a rua aqui, ó, com cavaletes e fazer a festa dele? Ele pode fazer isso? Pode, mas ele precisa do quê? Ele precisa de uma autorização, que é um ato do prefeito. E é um ato discricionário. Ou seja, o prefeito dá se ele quer. É margem de escolha. Se ele não achar que não é conveniente ou que não é oportuno, ele não libera. Ok? Então, a autorização de uso da rua para fechar aqui é um ato discricionário. É uma escolha do prefeito. Certo? É uma autorização de uso aqui. Beleza. Então, essa é a regra. Agora, se o prefeito resolver rever o ato dele, ele pode? Pode. Vamos pensar o seguinte, ele autorizou aqui para o dia 20/9, o padre fechar a rua, tá? Foi lá na prefeitura, ó, no dia 20/9 o senhor pode fechar a rua. Só que o pessoal lá, o servidor que fazia as autorizações, estava de férias, outro substituiu ele e não viu que tinha uma autorização do pastor. O pastor já tinha ido lá falar com o prefeito para fazer uma festa no dia 20. E o prefeito e o pastor e o padre não se dão muito bem, e nem os frequentadores dos dois cultos. Tá? E aí, o prefeito, sabendo que se a festa acontecer no mesmo dia vai dar problema, que nem Inter e Grêmio, tá? Imagina o seguinte, cabe ao prefeito revogar esse ato aqui, ó, de autorização do padre? Vamos pensar o seguinte, ó, o padre foi lá na prefeitura, ganhou autorização. Comprou cerveja, comprou carne, comprou todos os utensílios para fazer a festa no dia 20. Quase chegando no dia 20, ele é surpreendido com a revogação daquele ato de autorização. O padre fica furioso e pula dessa altura e procura um advogado. O advogado pode buscar o poder judiciário aqui? O juiz vai fazer o quê? Vai dizer o seguinte, isso aqui é autorização, é mérito do administrador, não cabe a mim analisar. Ok? Temos alguma ilegalidade aqui? Nenhuma. Tá? Então, o que aconteceu? Revogação, efeito ex nunc. Daqui para frente tu não está mais autorizado. Aqui tu gastou carne e tal, comprou porque tu quis. Tá? Mas daqui para cá não tem mais autorização para fechar a rua. Vamos imaginar que o padre ganhou 30 dias usando a rua. Então, nos últimos 2 só que ele não pôde. Então, a revogação é para frente. Os outros 28 ele usou a rua. Tá? Então, agora vamos melhorar. Olha só. O servidor estava de férias, a autorização para o padre é dia 20. E a do pastor não é dia 20/9, é dia 20/10. Só que na hora de analisar, o pessoal olhou rápido aqui e disse o seguinte, não, as duas festas são no mesmo dia, vão ter que revogar a do padre. Agora, nessa situação aqui, o padre pode fazer alguma coisa ou não? O que vocês acham? Tem as duas festas no mesmo dia? Tá? A administração está se baseando num erro, não tá? Ela está se baseando na teoria dos motivos determinantes.
ela acha que a festa é dia 20 do 9, só que na verdade é 20 do 10. Então, a teoria dos motivos determinantes autoriza que o padre busque agora o poder judiciário, porque nós estamos falando uma questão de legalidade. Se as duas festas não são no mesmo dia, e o motivo que foi que a data é tal, e a data está errada, aí cabe a ele buscar o judiciário sim. Entenderam? Então, são questões mais do dia a dia do advogado do que questões de prova, essa parte de baixo aqui. O que vocês têm que saber? Qualquer ato, quando ele é ilegal, cabe ao judiciário analisar? Sim. Isso aqui tem que estar na ponta da língua. E cabe à administração analisar ela mesma? Sim. Tá? Então, a administração também? Sim, a administração também. Agora, se eu estou falando de mérito, se eu estou falando do mérito do ato, cabe a quem analisar? Apenas aquele que editou o ato, a própria administração. Então, o que vocês têm que lembrar? Ó, editou o ato, ato ilegal, ex tunc, anula. Ato, né, questão de conveniência, oportunidade, revogação, ex nunc, para frente. Ok? Memorizem isso. Nós vamos fazer as questões de provas no próximo bloco, vocês vão ver que isso não cai, despenca. E para finalizar a nossa explicação aqui, o seguinte. O efeito, então, da revogação, ex nunc. Eu posso revogar um ato que é vinculado? Se o ato é vinculado, ele tem margem de escolha? Não tem margem de escolha. Se ele não tem margem de escolha, eu posso revogar? Não. Então, atos vinculados só podem ser anulados. Então, essa questão quando cai em prova. Ok? Atos vinculados se revogam? Não, porque não tem escolha. Tá? Atos vinculados apenas se anula. Tá? Pessoal, se a gente não faz esse esqueminha aqui, isso aqui são 30 páginas de um livro para explicar tudo que eu falei. E aí, para memorizar, lembrar qual que é qual, é difícil. Então, nós vamos fazer as questões de prova, nós vamos bater o olho aqui e vamos analisar. Resumidamente, para fechar o bloco aqui, o que eu quero que vocês saibam? Autotutela, poder de rever os seus próprios atos. Se o ato é ilegal, anula. Se o ato é inoportuno, revoga. Quem que pode anular? A administração ou o judiciário. Quem que pode revogar? Apenas a administração, apenas aquele que fez o ato. Quais são os efeitos? Anulação, ex tunc. Revogação, ex nunc. Fechou? O ato pode ser tanto vinculado quanto discricionário, cabe ao judiciário analisar. Tá? Fechamos esse bloco aqui.